costumo dizer que o operador logístico ele se faz necessário a partir do momento que a globalização se estabelece no mundo, né? Então, se você considerar que a década de 90 ela é um marco, e realmente o é, tanto para o Brasil quanto para o mundo, se você olhar no mundo, nós tivemos durante o período de 89 e 91 um instante épico, que foi a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Naquele instante, os blocos, o mundo começa a se unir em blocos econômicos. E todo o comércio nacional ganha um impulso muito maior. No Brasil, naquele momento, nós também passávamos por um momento de grandes mudanças. Em 88 era a promulgação da Constituição de 88. A partir de 88, nós tivemos a possibilidade de escrever uma nova história do ponto de vista de desenvolvimento econômico. A partir da Constituição de 88, a economia, as atividades essenciais puderam ser concedidas, né, para o setor privado para que fossem exploradas em uma nova ordem, uma nova estrutura, uma nova tendência em razão daquele novo mercado que surgia. Alberto, se a gente se posicionar nessa curva do tempo, nós vamos enxergar que é ali, nos anos 90, onde nós passamos a ter uma outra busca, uma outra ótica em relação à qualidade do produto e do serviço. Lembrando que antes disso nós vivíamos uma economia hiperinflacionária, onde qualidade e custo pouco importavam para a atividade econômica. O que importava era domar a inflação, né? A partir do momento que nós começamos a ter, na década de 90, mais precisamente a partir de 94, a economia iniciando um novo instante de equilíbrio, os custos e a qualidade passam a aparecer como de fundamental importância. A partir daí, também em paralelo ao que vinha acontecendo no mundo, nós tivemos o robustecimento desse mercado, tudo em função desse momento que ocorria naquela época, né? A economia ganhando de dinâmica, você passa a ter o encurtamento dos seus ciclos de produção, o encurtamento do ciclo comercial. E essa atividade de gerenciamento de estoques, gerenciamento de toda a cadeia, passa a ser fundamental para a competitividade das nações, competitividade para o produto nacional de cada uma dessas nações. É naquele momento, na década de 90, que também no Brasil nós iniciamos os grandes programas de qualidade. Exatamente para dar uma importância para corresponder àquele momento vivido, né? Ali começa a ideia dos integradores das atividades logísticas, considerando o transporte rodoviário e o armazenamento em geral, como os dois pilares existentes até então, né? Não só a atividade de transporte rodoviário, quanto a atividade de armazéns gerais passam a expandir escopo, quanto do outro lado da mesa, o embarcador, o tomador de serviço, passa a exigir um serviço mais completo, de modo mais integrado, que buscasse lhe levar qualidade, redução de custo e competitividade em toda a sua cadeia de valor. Muito bem, compreendido isso, ao longo do tempo mais recente, nós tivemos o ingresso no mercado do operador, né, dessas atividades com maior sofisticação, né, que pudesse aportar para a indústria, para a agroindústria, para a prestação de serviços, uma componente operacional com maior padrão de qualidade. É o que viria a ser o operador logístico nos momentos atuais. No exterior é chamado de 3PL, né, são as terceiras partes prestadoras de serviço logístico, né. Muito bem, evolui-se a atividade, ela passa a ganhar a importância que ela tem do ponto de vista de fato de integração, né, de todos os elos dessa cadeia, aí me refiro a porto, me refiro a rodovia, a ferrovia, que tudo isso passa a ser privatizado, ou melhor, concedida essa atividade durante a década de 90, tá certo? E desde então, né,
todos esses elos precisavam ganhar um componente maior de integração. Então esse integrador ele tem que ter a capacidade de integrar desde a estrutura portuária, rodoviária, ferroviária, os retroportos, quer sejam retroportos alfandegados ou não alfandegados, a estrutura de armazenagem geral, de centros de distribuição, integrar isso com a atividade aeroportuária, enfim. Esta organização, esta empresa que passa a ganhar, ser nominada de operador logístico, ela tem que ter essa capacidade de integrar ao mesmo tempo e simultaneamente, no mínimo 3 atividades logísticas, que seriam o gerenciamento de transporte em qualquer um dos seus modais, a armazenagem, quer seja geral ou alfandegado, tá certo? E o gerenciamento do estoque.